Alguns nós já nos conhecemos das segundas-feiras, né? Bom, mas vamos lá. Antes de entrar no tema propriamente dito, é importante a gente contextualizar um pouquinho. Todos nós estamos aqui e somos espíritos, né? Já sabemos disso, e estamos no caminho de evolução. Estamos passando por uma passagem terrena onde nós precisamos aprender. Todos nós trazemos desta e de outras encarnações aprendizados, conquistados, muitos de virtudes, de coisas boas que nós alcançamos, outros não tão bons assim. Mas, justamente por isso, estamos aqui, para continuarmos a nossa caminhada de aprendizado e de evolução. É uma grande oportunidade essa que nós temos de estarmos vivenciando uma nova experiência e tendo essa oportunidade de aprendizado. Isso não é uma novidade, de tanto que nós frequentamos, né? Domingos, quartas, quantas vezes já ouvimos falar sobre isso? Muitas e muitas. Mas o importante de hoje é nós entendermos que somos todos espíritos em evolução. Todos, inclusive os nossos filhos. E aí a gente tem uma certa angústia, né? Da vontade de se dar uma mexidinha na cadeira, quando a gente pensa que aquele que estamos educando, que está sob nossa guarda no momento, também é um espírito e também já teve suas experiências passadas. Traz essas experiências para a vida atual. Experiências de muito valor, de muitas conquistas, de muitas virtudes, mas também experiências difíceis, de transtornos, de dificuldades, aquelas que a gente não conseguiu ainda atingir um objetivo de melhora. E por isso estamos todos aqui nesse momento, porque estamos nessa nova oportunidade, numa nova caminhada, juntos, não é? Então, vamos dar uma passadinha. Então, aí sim, a gente pode entrar já com esse esclarecimento para pensar um pouco mais sobre pais. Quem são os pais? O tema é justamente esse. São os primeiros evangelizadores. Mas como que nós vamos entender esses pais como evangelizadores? Primeiro, nós temos que entender que todos nós estamos hoje num núcleo, o menor núcleo que nos oferece essa forma de aprendizado, que é a família. Na nossa atual sociedade, as famílias, elas se dividem de N formas, né? Famílias de casais que se juntaram, que se separaram, que casaram novamente, formaram novas famílias, famílias de casais do mesmo sexo, enfim, famílias. Todas famílias vivendo em conjunto e buscando a evolução, a caminhada evolutiva juntos. Então todos nós estamos nesse momento e devemos valorizar, mas primeiramente entendendo que nós vivemos em sociedade. E justamente em sociedade é que nós vamos aprender a conviver e a crescer. Tudo aquilo que falamos no início só vai acontecer de fato, ou seja, o aprendizado, se nós conseguirmos trocar nossas experiências, compartilhar, crescer, aprendendo e ensinando. E onde nós vamos fazer isso em primeiro lugar? Em primeiro e talvez o mais importante lugar. É nesse menor núcleo, que é o núcleo familiar. Depois, muitas outras experiências se somarão, mas esse núcleo, ele é de suma importância. A família, ela vem apresentando para os nossos pequenos, né, a possibilidade de ter experiências enriquecedoras, experiências que venham a fazer a diferença na vida desse espírito. E ali nós temos dois pensamentozinhos importantes para a gente começar. O lar não é somente moradia dos corpos,
mas acima de tudo, a residência das almas, André Luiz, missionário de luz. Porque nós costumamos, talvez pela correria, né, do nosso dia a dia, achar que ali é o lugar do ufa, cheguei em casa. Mas não é bem assim. A gente precisa tratar e ver o nosso lar como um refúgio de almas, onde a gente vai encontrar pessoas que estão nessa mesma caminhada junto conosco. E essas pessoas vieram de onde? Como que nós formamos esse lar? Esse lar, ele foi formado lá na espiritualidade, muitas vezes pelas afinidades. Porque nós já nos conhecíamos anteriormente e teríamos muito mais chances de aprender e de evoluir se estivéssemos juntos. Então recebemos esse benefício de estarmos juntos nessa caminhada. Mas também pode ser o momento do resgate, porque já tivemos situações difíceis lá atrás e precisamos hoje tratar de uma maneira diferente essa relação. E onde é que a gente vai aprender a tratar de maneira diferente? Principalmente no lar, que é um seio que convida ao amor, ao carinho. Então, se existiam adversidades, se existiam dificuldades, as chances de nós vencermos essas dificuldades é justamente no seio familiar. Mas não pense que isso é uma prova fácil. Nem mesmo a das afinidades, que dirá a dos resgates. Por quê? Porque todos nós estamos aqui para aprender e evoluir. Mas nós ainda estamos no estágio de evolução, onde justamente nos encontramos no período de provas e expiações. Então ainda temos muita coisa a fazer, muita coisa a aprender, juntos com certeza, mas justamente por ter tantas coisas, elas não são tão fáceis assim. Mas é junto que a gente ganha mais força e que a gente consegue caminhar mais firmemente. O outro pensamento é o lar, na essência, é a academia da alma. Emmanuel, Seara dos Médiuns. E por que a academia? Né? A academia sugere algo que exercita. Então, se nós formos pensar o lar, é um lugar onde nós vamos trabalhar e exercitar a nossa convivência. Exercitar aquilo que nós precisamos aprender. Então, o nosso lar é realmente algo divino. Algo que nós devemos ter como preciosidade. A nossa família. A família que se constitui e que segue para aprender e que segue para trabalhar juntos em prol da evolução do espírito. Vamos dar mais uma passadinha. Essa é a nossa missão. Para aqueles que gostam de filme, né? Missão Impossível. Mas vamos pensar aqui, não é tão impossível assim, né? É mais uma brincadeira que a gente faz, porque a gente costuma dizer, nossa, ser pai é uma missão daquelas, impossível. Pode parecer a princípio, pelas dificuldades que se apresentam, mas ela também é recheada de prazeres, de coisas boas e de muito enriquecimento. Então, ela não é tão impossível assim. Eu acho que todos nós desejamos sair felizes dessa missão impossível. E aí, nós voltamos para um novo pensamento. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, na arte de formar os caracteres. Há que incute hábitos, porquanto a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. O Livro dos Espíritos, questão 685, e é uma nota de Kardec. Esse pensamento, ele passa a ser extremamente importante, porque nós estamos falando, né, da missão, do quanto é importante, dessa preciosidade que é a família, dessa preciosidade que são os filhos sob a gestão dos pais para caminhar juntos e chegar ao aprendizado.
a evolução do espírito. Como fazer isso? Como atingir esses objetivos? É a pergunta que nós precisamos nos fazer diariamente. Kardec sugere que todas essas transformações necessárias, elas vão ocorrer através da educação. Educar passa a ser a nossa ferramenta para sairmos adiante em busca desse tal aprendizado. E o que significa exatamente o educar? Como aqui sugere, a educação, ela transforma os hábitos. E não é apenas aquela educação, e não é principalmente a educação tradicional escolar. Por quê? Lá é um segundo momento. O primeiro momento é dentro do nosso seio familiar. E para ficar mais claro, e a gente conseguir acompanhar direitinho como isso acontece dentro da nossa casa, nós vamos acompanhar pelas fases. A educação, ela passa por todas as fases do ser humano. Eu peguei uma figurinha ilustrativa do bebê, da criancinha que vai crescendo, e vocês podem ver que até a maturidade, que ainda tem um caixão, um óbito, até depois deste momento, nós vamos continuar aprendendo. Mas hoje, nós vamos primeiro falar das crianças bem pequenininhas, que nos são colocados no seio familiar com a nossa missão possível de educar. Antes mesmo do nascimento desse bebê, ele já está sendo colocado a par naquela família, enquanto esse espírito está sendo trabalhado lá na espiritualidade para reencarnar, e que não é nada fácil. Nós estamos também nos preparando para receber este ser. E nos preparando como? Já na missão de educadores. Quando nós estamos, e muitos já passaram por essa fase, sabem o quanto é prazeroso você estar lá, alisando a barriga, conversando com o neném, colocando uma musiquinha suave, fazendo a oração em conjunto, trocando aquelas carícias em função desse novo ser que está chegando. E isso é muito benéfico. Isso é educar. Você já está preparando o seu filho, que ainda não nasceu, mas que é seu filho. Já está sob sua responsabilidade. Então, já está recebendo essas carícias, essa conversa, já está recebendo essa troca de experiências. E quando nós fazemos isso com desvelo e com amor, essa energia, ela cresce, ela se torna fundamental. E quem já não passou pela experiência do filho que ao nascer, automaticamente já reconhece o colo materno, isso é instintivo e até uma questão de toque, de pele, e o carinho do pai e a voz do pai. Justamente porque isso foi trabalhado. E é assim que deve ser. Quando esse espírito reencarna, ele passa por uma situação muito difícil. Para o espírito não é simples reencarnar. Ele estava liberto. Hoje, ou melhor, a partir do nascimento, ele volta para uma roupagem. Uma roupagem que, de certa forma, o aprisiona, mas que o coloca numa condição de novas experiências e aprendizados. Mas aí tem a família que recebe esse pequeno ser. E essa família, quando recebe, já tem em suas mãos um espírito. Um espírito com todas as suas experiências pregressas, com tantas encarnações vividas, e que traz ali suas qualidades e seus defeitos. Mas olha que sabedoria, como sempre, né? Sabedoria divina. Esse espírito vem com aquela carinha angelical que a gente gosta de apertar, fofinho, totalmente dependente. E aí o nosso mundo muda, porque a gente consegue olhar para aquele ser
com um amor incomensurável, uma vontade muito grande de cuidar, de proteger, de ser responsável por esse bebê. E tem uma mãezinha lá, bem pequenininho lá no fundo. E ela sabe exatamente do que eu estou falando. Mal nasceu, a gente já está falando de amor, de cuidado, de carinho. E os nossos outros, né, que já cresceram, mas a gente lembra como foi esse momento. E como foi o nosso olhar para aquele ser angelical e que depende de nós. Mas não se enganem, é o Espírito. E precisa do nosso amor, do nosso cuidado, desde esse momento. Quando nós estamos amando e cuidando, neste momento, já estamos educando. Então você vê que eles são bem sagazes, rapidinho eles aprendem. Choram, pegam colo, já sabe que chorar significa alguém vai vir me tirar do berço, alguém vai me pegar no colo. E aí começa, né, aquela dúvida cruel, e a manha? Ou é refluxo? Ou é cólica? Ou é o aprendizado dele. Ele sabe que o choro significa, eu estou dizendo que algo não está bem. Pode até ser que eu esteja querendo apenas o colinho da mamãe. Mas é justamente isso. Também não é para a gente sair daqui com aquele pensamento, nossa, então se eu já estou educando, eu tenho que ser rígida, disciplina, só pode pegar no colo de tanto em tanto tempo. Opa, não é bem assim. Nem dá para funcionar assim. Mas a gente sabe, sim, que é um espírito e que já sabe muitas coisas infinitas. Neste momento, ele está mais limitado, independente. E justamente por isso, ele está abrindo um campo enorme para a nossa atuação enquanto educadores. Pais responsáveis por este espírito, tão novinho, mas que é ali que ele vai começar a crescer e a conhecer ou reconhecer o mundo. Mas justamente nesse momento, ele está mais receptivo às nossas falas, receptivo àquilo que nós precisamos fazer para melhor educar. Vamos ver umas imagens, às vezes um pouquinho engraçadas, né? Quem não gosta de ver aquele bebê mamando, né? E aí vem ilustrar bastante aquilo que a gente estava falando, aquele ser tão dependente, mas que já nos cativa, já nos faz voltar totalmente para esse bebê. O chorinho, então, chorou, a gente quer carregar no colo. Mas ele cresce um bocadinho e ainda sem andar, a ilustração já mostra, né? Procurei pegar uma coisa bem desenho, mas é real, que eles já começam a aprender a conviver. E essa convivência não é fácil, não. Muitas vezes passa por puxões, empurrões e mordidas. Não é verdade? E aí nós já vamos começar a nossa missão. A missão de educar. Eles entendem tudo aquilo que a gente está explicando? Não. Mas eles entendem muitas linguagens. Eles entendem a linguagem da sua impostação de voz. Eles entendem a sua linguagem do limite, não vem cá, não pode agora, e você pega e não deixa. E ele vai entendendo mesmo as conversas mais prolongadas, que logicamente o teor ele não está entendendo, mas ele está entendendo pelo seu tom de voz. E isso começa a fazer todo sentido. Ruim seria a gente achar que, não, mas ele é tão pequeno, ele não vai entender nada, então a gente não fala. Então a gente perde as oportunidades de educar. Porque são todas oportunidades para esse espírito fundamentais. Porque nesta fase ele está totalmente receptivo à nossa ação. Então, a nossa missão de pais passa a ter uma importância sublime. Nós devemos estar, muitas vezes estamos cansados do dia, esgotados do trabalho, a gente chega em casa e ainda tem todo o trabalho que uma criança dessa idade nos exige,
que é um trabalho físico mesmo, levanta, põe no colo, bota no chão, engatinha junto pela casa, vai fazer mamadeira, ufa, mas a gente ainda tem que estar pronta para, não é assim, vamos lá, vem cá, não bate no seu irmão, olha só, não é desse jeito que faz, história faz manha, e a gente deixa lá sentadinho no lugar. É assim que a gente vai vendo que não passa um dia sequer sem que a gente tenha a oportunidade de educar, mesmo nessa faixa etária. E aí vem uma outra fase, eles vão crescendo, vão amadurecendo. Eu peguei essa porque é aquela que identifica muito bem, que é o seguinte: o meu filho, depois ele vai começar a descobrir as coisas do mundo. E as coisas que são interessantes. Eles se interessam por brinquedos, bolas, tudo aquilo que é diferente vai passar pelo interesse dessa criança. E também pelo aprendizado. Brinquedo novo é amigo inseparável. Eu vou levar para cá para dormir junto comigo. Mas a gente tem que começar a educar, a mostrar os limites, a mostrar que o brinquedo ele é bom, ele é para ser dividido, ele é para ser brincado principalmente, e não para virar peça, para ficar ali na estante. Não quebra, cuidado. Às vezes a idade da criança nem permite que ele manuseie direito o objeto. Então são cuidados que a gente tem que ter. E nessas fases é que a coisa começa a crescer. Por quê? Porque ele começa a conviver além dos limites da família. A gente começa a levar para a escolinha. Na escolinha tem crianças da mesma idade e o aprendizado começa. Tanto que você chega em casa e você pergunta: quem são os seus amiguinhos da escola? E lá do jeito Tati Bitati vai dizer: é fulano, ciclano, beltrano. Ah, fulano fez isso, fulano machucou a menina, fulano mordeu. E a tia me botou sentadinha no canto. Às vezes não consegue explicar, mas consegue dizer do jeitinho infantil que isso aconteceu. Então significa que as experiências estão acontecendo a todo momento, a todo instante. Eu usei o exemplo escolar, mas ela acontece em todos os lugares. Para onde vamos, nós estamos tendo esta oportunidade. E nós não podemos desprezá-las. Achar que isso é uma coisa comum. Ah, não, fez pirraça hoje na rua. Tá, depois a gente vê que eu estou cansado. Ai, eu não aguento mais isso. Todo dia a mesma coisa. E a gente não resolve o problema. Não resolver o problema significa que o problema vai acontecer de novo. E, infelizmente, ele vai acontecer sempre numa dose maior. Vai exigir mais o seu esforço. Então, se você não aproveitou a hora certa, que é a hora do primeiro momento, com certeza quando acontecer novamente, você vai ter que ter um esforço maior para conseguir dar aquele limite. Porque ele aprendeu rapidinho. Ninguém falou nada, eu estou fazendo. E a partir do momento que você começa a dar esse limite, aí sim, existe o choque, o conflito, o enfrentamento. É claro, mas é o que? Aprendizado. Nesse momento, nós não podemos esquecer, sempre essa lembrança, são espíritos. Não são crianças, somente crianças que estão aprendendo aquilo naquele momento. Tem experiências passadas ali. Elas ainda estão meio escondidas, mas justamente por isso é a nossa hora de ação. É a hora de nós darmos o limite verdadeiro, as verdadeiras orientações, os princípios e valores que nós não podemos delegar a ninguém. Não podemos delegar aos avós, não podemos delegar à escola, não podemos delegar ao parquinho do prédio. É a nossa missão. E isso é muito importante. Nós podemos fazer parcerias, porque se o meu filho está numa determinada escola, eu preciso saber como essa escola procede, quais são os princípios dessa escola, quais são os valores
dessa escola, mas não para deixar a cargo da escola fazer a educação do meu filho. A escola, ela vai complementar, como eu disse, porque lá acontecem muitas coisas. Então é preciso ter esses valores bem definidos, bem determinados. Mas não é quem vai educar propriamente dito para a educação moral e para a educação de valores. Bom, vamos para uma outra fase, que uma fase, muitos dizem que é uma fase que não é nada fácil, mas eu costumo dizer que as fases, elas vão nos dando a sua cota de trabalho e a sua cota de prazer. Ser adolescente realmente não é nada fácil. Eles estão descobrindo o mundo, eles estão saindo da fase anterior, onde cada coisa é extremamente legal, extremamente importante. Descoberta. Para descobertas maiores, além do seu círculo de convivências. O adolescente, ele começa a fazer parte de um mundo que não é só aquele mundinho família, amigos, escola. Ele transcende, ele começa a transcender. Só que a maturidade não chegou ainda. Então, muitas coisas vão acontecer nesse período. Eles vão chiar, eles vão brigar, eles vão rebelar-se para buscar a sua identidade. É a descoberta da sua identidade. E aonde começa, um pouco antes até, eu diria na pré-adolescência, às vezes um pouquinho antes, é onde começa a fazer valer aquelas, digamos assim, virtudes que estavam lá um pouco escondidas. Elas voltam com força total. A gente começa a identificar naquele adolescente o espírito que realmente ele é, trazendo as suas intransigências, a sua força, a sua rebeldia. Porém, não vamos colocar tudo na conta do espírito, porque ser adolescente é realmente passar por uma fase de novas tendências. Ele está, afinal de contas, buscando quem ele realmente é. Nessa busca, ele vai se deparar com as suas verdadeiras tendências, aquelas que estavam mais amortecidas. Mas é justamente, por isso tantas dificuldades, é justamente o momento onde isso vai aparecer e vai nos colocar à prova de verdade. Porque nesta fase, tudo aquilo que a gente ensinou vai precisar aparecer. E vai aparecer. Porque é ali que ele começa a entrar nesse conflito entre aquilo que a família ensinou, aquilo que ele quer aprender. E vamos lá, algumas coisas básicas de todo adolescente, todo mundo disse, todo mundo faz, todo mundo bebe, todo mundo tem celular. Então o adolescente vai dizer que eu tenho que fazer. Ou então ele vai dizer, mas isso é pagar mico. Pagar mico, Deus me livre, eu não vou sair com vocês de mão dada na rua porque é pagar mico. E aí ele começa a quebrar os laços familiares, porque ele tem que sair, ele tem que vivenciar suas novas experiências, criar seus laços de amizade, que já não são mais os laços de amizade que estão no seio familiar, foge completamente, e a gente não tem mais como controlar. E não é para controlar. A nossa sede de controladores, não é para controlar. Por quê? Porque ele precisa crescer mesmo. Ele precisa se identificar e se encontrar. Só que, cuidadosamente, nós ainda vamos precisar disciplinar, limitar, oferecer responsabilidades. Então, quando a gente vê uma figura, e quem já passou, passa por essa fase, onde tem adolescentes que bebem naturalmente, na luz do dia, na festa do amigo, e acha isso normal, porque todo mundo bebe,
O que eu vou fazer quanto a isso? Vai pensar. Meu filho vai ter um momento de sua escolha. E ele vai poder dizer, não estou afim. Mas para ele dizer, não, eu não estou afim, é muito trabalho. Tem que se esforçar mesmo. É todo dia em casa. É aquela coisa que você pensa assim, mas eu já falei isso, eu não aguento mais falar a mesma coisa. E você vai insistir, você vai falar mesmo, vai florear, vai contar um outro caso, um outro exemplo, vai chegar perto, vai sentir como é que está, vai querer saber, né? Quem são seus amigos, como estão sendo suas saídas, vai dizer não. E um adolescente vai virar a cara, vai bater a porta do quarto. Isso acontece sempre, mas vai precisar continuar acontecendo? Não vai. E aí vem, né, o esforço, a conversa, o limite, a responsabilidade a ser dada. Não acontece também de uma hora para outra. Ah, tá, hoje você está sem celular, me dá aqui o seu celular. Aí você passou o período, devolve o celular, vai achar que a criança, que o adolescente vai fazer tudo bonitinho? Não vai. Você vai tomar o celular uma vez, 2 vezes, vai ficar um tempo maior sem celular, vai ter a festa na casa do amigo, você vai dizer não vai. E tudo isso exemplificando, mostrando a ele os porquês. Porque essa é a fase onde você precisa dizer os porquês. Não vai por isso. Olha só, vamos refletir sobre aquilo que você fez, sem medo. Sem medo de achar que assim, ele vai dizer, eu te odeio. Eles dizem. Mas não é verdade. Passa de 1 hora, 2 horas, já não odeia mais, já quer o carinho, já quer sair para brincar. Só que a gente precisa mostrar qual é a hora de educar e como educar, sem fugir das nossas responsabilidades, que são muitas. Elas não param. Como eu disse lá no início, a sabedoria divina, ela acontece, está sempre ao nosso lado, pronta a nos ajudar. Por quê? Porque a cada fase mudam as situações, os contextos, mas nós temos que estar presentes. E isso não muda. Vamos passar. Porque nessa fase aqui a gente acha que agora entreguei meu filho para a faculdade, alguns que não têm talvez a mesma condição já vai para o trabalho, mas essa foto aqui toda estranha é uma rave. É uma rave. Que idade que eles vão para a rave? 20, 21. Né? E aí a gente pensa, tá tudo tranquilo? Não está tranquilo não. A missão de pais é uma missão, como a gente falou lá no início, para a vida. É uma caminhada em conjunto, onde nesta idade existe uma maturidade, às vezes não tão grande, mas existe uma maturidade e a gente vai trocar experiências. E aí eu acho que chegou o momento de nós colocarmos, não porque isso não tenha acontecido nas fases anteriores, mas a gente veio falando, né, das dificuldades de cada fase. Antes falamos da missão e precisamos ser realistas. Como nós somos espíritos iguais aos nossos filhos, apenas neste momento da missão de pais, mas nós somos espíritos, nós também erramos. Vamos errar em todas essas fases que passaram, mas nós não podemos abdicar dessa função. Por que vamos errar então? Não, eu vou me estudar muito, eu vou conseguir saber como é que é. Não, eu vou passar por cada fase numa boa. Será? Por quê? Por que será? Porque não é assim que as coisas acontecem. Nós
também precisamos nos evangelizar. Nós também precisamos nos educar. E precisamos ter isso tão forte em nós, como um princípio, como uma força, porque vai precisar nos guiar até este momento e futuros. Porque quem aqui já não tem filhos casados, com filhos, com netos, e que você ainda não está lá trocando experiências, orientando? Isso vai acontecer. Tomara que aconteça, porque é assim que nós vamos crescer juntos em família. É assim que nós vamos construir esta caminhada rumo à nossa evolução, também a nossa. Então, precisamos nos preparar. Eu comecei falando sobre isso. Nós somos espíritos, nós experimentamos a casa, assistimos às palestras, lemos livros. Quando precisamos, realmente viemos aqui buscar tratamento, ajuda, consolo. E por quê? Porque nós sabemos das nossas necessidades e limitações. E isso também vai acontecer e vai aparecer na criação dos nossos filhos. Nós não seremos super-homens nem super-mulheres. Mulheres maravilhas, né? Nós não somos. Nós somos pessoas que estamos aprendendo, que temos fraquezas, mas nós devemos pensar sempre, mas eu tenho uma missão. Quem me confiou essa missão? Foi Deus. Então isso já me fortalece. Isso já é o caminho que eu sei que tenho que trilhar com amparo. Porque Ele me deu essa missão. Então eu hei de conseguir executá-la. Eu hei de conseguir trilhar esse caminho. Quando eu cair, alguém há de me amparar. É assim que nós trabalhamos a nossa fé em relação a essa missão de educar. Pulando mais um pouquinho, nós vamos ver que os pais que têm a consciência de que são pais evangelizadores, eles precisam trabalhar algumas coisas essenciais. Do início ou antes mesmo do nascimento, como nós falamos, nós já estamos falando de amor e de cuidados. E isso perpetua. Perpetua além da vida física. Porque os laços, quando bem construídos, eles vão adiante. Tanto que hoje nós estamos aqui, talvez, juntos, porque os nossos laços se estabeleceram lá atrás, em outras encarnações. Então, olha que coisa maravilhosa a gente poder amar e amar. Quantos ao nosso lado estiver? Isso é fundamental. Disciplina. Todos nós precisamos de disciplina. Todos nós. Também os nossos filhos. Não pense que por muitas vezes eu não sou disciplinada nisso, ou não sou disciplinada naquilo, que eu não terei que disciplinar. Isso faz parte integrante da missão de pai. Disciplinar. Responsabilidade. Eu não posso dar uma responsabilidade para uma criança que mal acabou de aprender a andar. A gente vai trabalhando de outras formas. Mas na medida em que isso acontece, ou seja, ele vai começando a entender as coisas, por que não a responsabilidade? Até hoje em dia, nós temos uma grande dificuldade em relação a isso. Por quê? Porque nas gerações passadas era muito comum. Eu, com 13 anos, já ia fazer algumas coisas no banco, eu lavava a louça, eu arrumava a casa. Hoje a minha filha não faz nada disso. E aí? Como é que ela vai aprender a ter responsabilidade? Então nós vamos precisar criar situações. Eu ia a pé para a escola. Ah, hoje não dá para ir a pé. Não dá porque a gente tem medo de dar um salto, porque está difícil. Mas existem outras formas de criar responsabilidade.
que não somente essa. Então, se o mundo está diferente, nós vamos precisar agir diferente, mas com o mesmo objetivo: responsabilidade. Porque essa responsabilidade, ela vai se criar ali e vai se transformar na responsabilidade maior, que é a responsabilidade com o outro, que nós, pais, estamos tendo nesse momento. Então, para a gente, é uma baita missão, como nós falamos há pouco atrás. Mas para eles não querem saber disso. Mas a gente precisa mostrar os caminhos. Os caminhos que ele vai precisar percorrer para um dia chegar lá na frente e se ver um adulto responsável. Vamos pensar, Steve Jobs, né? Mega da informática e tudo, grande palestrante, enfim. Ele usou essa frase também. Eu não tive nada, corri atrás e construí um império. Meus filhos têm tudo. Como eu vou saber se eles terão condições de construir uma casa? É uma pergunta que a gente vai ter que se fazer a todo momento para criar as tais alternativas da responsabilidade. Orientação. Se somos pais, nós vamos ter que orientar hoje e sempre. Porque isso na verdade, vamos voltar, né? Nós somos espíritos, nós precisamos de orientação. Hoje, nós estamos precisando de orientação, todos nós. É tão edificante quando a gente vê uma palestra na televisão, quando a gente vai ler um bom livro, quando a gente troca uma experiência com alguém que nos traga assim, aprendizados. Pois é, nós precisamos de orientação. Eles também. Só que por eles, nós somos responsáveis. Então precisamos estar sempre prontos a orientar. E aí, nós temos essa imagem, nada é tão contagioso como o exemplo. Infelizmente, eu não sou nada boa de mídia, e tinha um vídeo logo após. Mas eu aconselho a que vocês vejam esse vídeo. Infelizmente ele não vai passar, porque engajou mesmo, né? O Vitor até tentou me ajudar, mas não deu. E o vídeo fala sobre isso, sobre um menino se colocando, né, para o seu pai, e ele fala, alguns já devem ter visto: olha, pai, você é o meu exemplo. Tudo que você está fazendo hoje por mim, eu estou aprendendo. E lá na frente, isso vai se transformar no que eu vou ser. E aí ele vai falando de cada caso, cada detalhe. É um vídeo muito interessante, por isso sugiro que vocês vejam. Mas essa imagem já nos diz: exemplo. Nós precisamos deixar de lado aquela ideia de que nós vamos ensinar os nossos filhos através de uma oralidade somente. A oralidade, ela funciona, mas ela não é 100% garantido. Ela é uma das ferramentas. E talvez não, com certeza, ela não é a mais eficiente. A mais eficiente é justamente o exemplo. É o exemplo de que eu estou fazendo, eu estou me esforçando para ser humilde, honesto, benevolente e tantas outras qualidades e virtudes que nós queremos dar aos nossos filhos. Mas a gente fala disso. Meu filho, você tem que ser bom. Você dividiu o seu lanche, mas será que a gente dá esse exemplo dentro de casa? Será que alguém, quando toca a campainha, nós vamos lá oferecer um prato de comida? Será que a gente fala: meu filho, você brigou com o fulaninho na escola hoje, por que você fez isso? Não pode fazer, mas a gente sai no trânsito e o
cara te dá uma fechada, você bota a mão para fora, já sai dizendo, quando não sai correndo atrás dele? E os seus filhos estão na carola do carro. E não basta muito para eles fazerem essas associações. Poxa, se meu pai faz, e mais um pouquinho vai dizer isso para você. Mas você faz. E aí, desconcerta. Desconcerta. E como é que a gente vai lidar com isso? Sendo verdadeiros. É verdade. Preciso modificar a minha prática, porque educar é transformar o hábito. A gente viu isso lá atrás. Só que eu vou me transformar e você também. Então partilhe. Você está aprendendo com seu filho. E muitas vezes isso é necessário. Estarmos abertos ao aprendizado. Estarmos abertos a sermos o verdadeiro exemplo. Em tudo. É claro, não vamos conseguir plenamente. Mas se nós não tentarmos, não vamos conseguir nem um pouquinho. E a gente precisa tentar. Os nossos filhos estão esperando-os ansiosamente por isso. Por que vocês pensam que eles não gostam quando nós damos os verdadeiros limites? Engano. Eles gostam. Tem uma história de uma menina que estava saindo muito, né? Sempre nas baladas, na noite, 16 anos. E os colegas sempre diziam, mas você está toda, e sua mãe nunca disse para você que você não podia ir. Não, minha mãe é super liberal. Imagina, eu tenho estado de casa, eu tenho juízo, né? Muitos falam assim. Tá. Só que ela estava começando a se envolver com outras coisas, até porque isso está ali o tempo todo, né? E numa dessas em que ela passa do limite, vai para o hospital com a overdose, e depois que a mãe chega apavorada, que nem sabia que a filha estava seguindo por esse caminho, e a filha diz para a mãe, você nunca me disse não. E é verdade, eles precisam de nãos. Às vezes, né, a psicologia moderna traz algumas questões em relação a isso, mas é porque a gente também conduz de uma maneira diferente. O não é importante, o sim também. O limitar é importante, o valorizar também. E é isso que nós precisamos fazer conosco. Nos colocar adiante para realizar essas coisas, para nos permitir ser aqueles que valorizam e que dizem o não, para nos permitir ser aqueles que conduzem, porque hoje nós estamos na missão de paz. Já fomos filhos, com certeza temos os nossos trabalhos, mas hoje, se estamos na tarefa do conduzir, que a gente assuma de verdade. Vamos pegar para a gente essa tarefa, essa missão. É outro vídeo, né? Aquele que pulou ali. Mas vamos lá. Atitudes para refletir. Essas atitudes têm muitas mais. Eu resolvi elencar algumas importantes porque elas estão fazendo uma enorme diferença na educação atual. Nós temos os pais superprotetores. Aqueles que, por conta, né, desse mecanismo novo social, colocam seu filho numa gaiolinha. Ele não vai aprender. Ele precisa de autonomia para crescer. E nós precisamos incentivar isso. Por mais que a gente sinta, mas eu não queria. Pode ser que alguma coisa aconteça de errado. Mas eu só vou saber se ele vai ter condições de dar a resposta certa se eu liberar. Então existe a hora. E aí vocês vão me perguntar, mas então qual é a hora? Por que você não falou? Está aí. É a hora que a gente perceber. Precisamos estar atentos para saber. Não vem numa cartilha. Mas com certeza tem muitos ao nosso lado que, se nós elevarmos o nosso pensamento e orarmos, vamos estar sempre amparados.
a fazer as melhores escolhas. E aí vem abandono. Quando eu falo abandono, às vezes a gente já pensa logo naquele que largou o filho, deixou para outra pessoa criar, que também existe. Mas existe aquele abandono que eu saio para trabalhar às 7 da manhã e só chego às 10 da noite. Então meu filho foi para a escola, quando eu chego em casa eu já não o vejo mais. Infelizmente, isso é uma realidade da nossa sociedade atual. E a gente precisa voltar o pensamento e a reflexão para essa realidade. Com certeza, nessa realidade, ele não vai ter tempo para assumir a sua missão. Vai ficar bastante difícil. Não digo que a gente não tem que trabalhar, porque a gente tem, é preciso. Mas a gente precisa também equilibrar as coisas. Pois esses que estão conosco nesse caminho chamado família, eles precisam de nós. Disciplina em excesso, falta de limite. Disciplina em excesso é uma coisa que às vezes hoje em dia a gente até tem dificuldade de ver, mas existe. No passado era muito mais. Você não podia falar, Hoje em dia a gente vê muito mais o lado de cá, onde as pessoas, por medo de limitar, deixam. E esse deixar significa que você vai dar toda a responsabilidade para quem ainda não tem condições de assumir por completo. Liberdade exagerada, desinteresse. Essa liberdade, como no caso que eu citei há pouco, a gente precisa controlar isso. Eles querem liberdade, eles anseiam por, eles precisam dela. Mas nós precisamos orientar e dizer exatamente o momento que pode e o momento que não pode. Bom, passando, parcerias, para tudo isso funcionar, para a educação desse ser que está sob nossa responsabilidade realmente dar certo. A família, ela é muito parceira. Como eu disse, é a principal, porque é nesse seio familiar que estão essas pérolas que são os nossos filhos. Então nós precisamos dar conta e valorizar. A casa espírita, com certeza, como todas as religiões, que têm a intenção de ser parceiros, mas não os únicos que vão comandar essa educação. A educação moral, não pensem vocês, eu vou levar lá na evangelização, que lá as meninas vão cuidar disso. Não, a gente vai ensinar, a gente vai falar do Evangelho, mas pouco se encontra uma vez por semana. E como a gente falou, a educação é todo dia, em todos os momentos. Então, se não houver esse acompanhar em casa, isso não vai se concretizar. A escola é uma grande parceira, precisamos estar atentos, como eu falei em determinado momento. Preciso saber onde estou deixando meu filho. Por quê? Porque ele passa boa parte da sua vida lá. Vejamos, durante 5 dias, ou uma manhã inteira, ou uma tarde inteira, meu filho vai estar na escola. Quando não mais, porque as escolas estão ampliando o seu horário. Então, eu preciso saber que meu filho vai estar entregue numa boa escola, com princípios, que não vai ensinar só aquilo que é de conteúdo, mas vai ensinar também os valores. Onde eu também vou me dispor a não ficar só esperando chegar o boletim em casa. Eu vou querer saber como ele está se comportando, como ele está crescendo na escola. E o nosso grande e mais importante parceiro, Jesus. Porque quando a gente fala evangelizar, a gente está falando de trazer o Evangelho à luz do nosso lar. Sem ele, nada disso aconteceria, não seria possível, ou melhor, seria possível, mas por caminhos muito tortuosos. E nós já estamos vindo nesses caminhos tortuosos há muito tempo. Vamos acreditar, vamos ter fé
e vamos nos amparar de verdade naquele que é o Mestre. E Ele nos trouxe tantos ensinamentos. Quantas vezes nós olhamos ou lemos o Evangelho e discutimos, aliás, o que deve ser uma prática de toda a família, o culto no lar uma vez por semana. E quando nós estamos lendo o Evangelho, ali vem uma mensagem que cabe direitinho para a gente, que ela foi ensinada há 2000 anos atrás, mas a gente ainda precisa caminhar muito para aprender. Mas é essa luz que nós queremos oferecer. É essa luz que precisa iluminar a nossa estrada. Quando tivermos com dúvidas, e elas aparecerão, olhemos para Jesus. Nos aproximemos dele através do nosso pensamento e da nossa oração e vamos pedir: Senhor, me ajuda. Eu estou num conflito hoje com a minha família. Eu não sei o que dizer ao meu filho. Com certeza você receberá a sua ajuda. Com certeza você estará trazendo para perto de si os parceiros ideais dessa caminhada, que são muitos. A espiritualidade amiga está sempre pronta a servir. Ela está aqui, num estalar de Deus, num pensamento, eu aciono esses amigos. Mas eu preciso estar com eles e trabalhar de acordo com o que eles nos ensinam. E isso não é só para o meu filho. Somos todos espíritos e todos devemos nos evangelizar. Cuidando de nós, estaremos também cuidando deles. Amando-nos, nós também estaremos prontos a amar. E assim eu gostaria de deixar essa mensagem principal, de que Jesus veio e nos deixou a sua principal mensagem, que é o amor. Então, vamos trazer o amor para tudo isso que nós falamos hoje, que é a educação. Ela só vai funcionar se nós tivermos amor. E aí eu peço que nós sejamos sempre parceiros, que nós possamos compartilhar este amor com os nossos filhos, com os nossos amigos, porque nós estamos aqui por acaso. Estamos aqui para aprendermos e caminharmos juntos. Sejamos parceiros dessa caminhada. Obrigada, gente.